anônimo pode vir a todo. Então, boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aí no nosso 10º encontro, ou seja, o nosso último encontro dessa jornada da educação especial. Estamos aí tendo a nossa conclusão, né, dessas etapas que foram sendo construídas durante esse tempo em que estivemos aí juntas. E hoje nós temos como pauta os nossos feedbacks e compartilhamentos. Então, só para a gente retomar um pouquinho o que nós traçamos, o que nós vimos, o que foi trabalhado durante a jornada, nós iniciamos lá no mês 2, com todo aquele momento de acolhida, aquele momento em que estivemos ali nos conhecendo, né? E aí, a partir daí, fomos traçando algumas temáticas dentro da educação especial, na construção desse conhecimento, nessa troca, tudo isso que a gente foi aí desenvolvendo durante esses momentos. Então, nós tivemos ali temas que trouxe sobre os desafios da inclusão escolar e pedagógica, os recursos digitais e combinados dentro do grupo de estudos. Nós vimos a metodologia, planejamento que foi abordada no nosso grupo, algumas adequações curriculares, as necessidades educacionais específicas, assim como a solução de problemas no contexto da educação especial inclusiva, traçando ali práticas de ensino com o estudante público da educação especial e ações colaborativas para a aprendizagem do estudante público da educação especial. E hoje nós concluímos com os feedbacks e compartilhamentos. Sendo assim, hoje nós vamos estar aí tendo por agenda um breve momento de acolhimento, porque nós vamos estar concluindo ali um pouquinho das partilhas de todo o trabalho que vocês foram desenvolvendo, que vocês desenvolveram durante esses encontros, foram aplicando ali na prática de vocês, e agora a gente conclui com esse momento de expor, de trazer esse relato de tudo aquilo que vocês construíram. Então, nós vamos trazer ali um pouquinho dessas experiências, dessas trocas, nós vamos trazer um pouquinho do que a gente foi traçando durante essa jornada, e como fim a gente vai mostrar um pouquinho do que vem aí, do que está vindo, né? Porque iniciou essa semana a abertura das inscrições da próxima jornada para esse próximo trimestre. Então, para acolher vocês, eu trouxe essa frase da Cora Coralina, que traz o seguinte: que saiu o semeador a semear, que nós possamos nos colocar no lugar deste semeador, tá? Então, saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Cora Coralina. Então, que nós possamos, em nossa prática, que nós possamos, dentro da nossa realidade, dentro do contexto de cada um, ser esse semeador, que vocês, durante toda essa jornada, foram esses semeadores, trazendo aí as sementes de vocês e plantando, jogando essas sementes para que elas pudessem ser acolhidas e gerar frutos, né? Então, essas trocas que vocês trouxeram, essas contribuições, é justamente essas sementes. E essas sementes que vocês levam para os alunos de vocês, para as práticas de vocês, quando vocês colocam ali todo o conhecimento, tudo aquilo que cabe a nós como professores de estar levando. E nesse mesmo processo de entregar, nós também voltamos com as nossas mãos cheias, né? Nós também colhemos aquilo que eles nos trazem. Então, nós nunca passamos pela vida de alguém
sem deixar um traço ali, sem deixar uma marca. Então, assim como nós levamos, nós também trazemos essas sementes, essa colheita daquilo, de tudo aquilo que os nossos alunos traz a nós, de tudo aquilo que aqueles que passam por nossa vida traz e deixa ali como fruto. Sendo assim, revivendo um pouquinho os nossos passos, nós traçamos aí durante todo esse momento, né, concluímos as etapas do Arco de Maguerês, então construímos todo esse trabalho durante a jornada e hoje nós vimos essa conclusão desse trabalho que foi sendo elaborado, estruturado e aplicado, e a partir daí a gente conseguiu perceber, por menor que seja ou por maior que tenha sido, as transformações ou as mudanças que ocorreram ali dentro daquele contexto que nós nos propomos a estar aplicando, seja ali com o próprio aluno, seja com a família, seja com os outros professores. Então, em algum ponto, nós conseguimos gerar esse processo de transformação. Nesse sentido, eu vou deixar para vocês no chat um link aonde vocês vão abrir, eu vou abrir aqui para vocês a página que ele vai abrir, tá? É uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta que nos permite esse processo de interação também, que é o Padlet. Então, nessa ferramenta, ele vai abrir justamente, deixa eu colocar aqui, as etapas do arco que nós somos construindo. Então, vai abrir todas essas etapas. Aí, como que a gente faz para acessar e para escrever ali nelas? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Ó, vai abrir essa página aqui. Então, essa página, ó, ela tem todas as etapas, ó, se eu mexer aqui, todas as 5 etapas do arco. Então, ó, a primeira observação da realidade, passando lá para os pontos chaves, caminhando para a teorização, lá para a hipótese de solução e findando com a aplicação à realidade. Então, vocês vão escolher uma dessas etapas para vocês estarem colocando o que foi que marcou nessa etapa para você. Qual etapa que marcou você? E o que trouxe ali? Essa etapa trouxe muitas contribuições, foi nesse momento em que eu pude compreender ali muitas coisas a respeito do meu aluno, então vocês vão colocar as considerações de vocês. Como que eu faço isso? Quando, ó, aqui tem os coraçãozinhos, quando eu clico no coraçãozinho é para curtir, igual de Instagram. Quando eu clico nesse balãozinho, quando eu clico em cima da figura, ó, aqui tem algumas contribuições dos outros professores. Abre essa partezinha, aonde vocês vão colocar, né, clicar nesse adicionar comentário, e aqui vocês vão colocar as contribuições de vocês. Aí pode escrever e colocar um nome na frente, ó, que nem a professora que fez, ó, Elizabeth, que às vezes aparece anônimo, daí eu não sei quem que colocou a contribuição. Pode colocar no início ou no final, mas aí dentro de cada uma dessas, vocês vão escolher uma e fazer esse momento de contribuição, ok? Conseguiram entrar aí?
Se precisar de ajudas, só falar. Para colocar a escrita, quando você clica no balãozinho, professora, ó, todos eles têm um balãozinho no cantinho, tá vendo? Vou clicar nesse daqui, ó. Quando eu clico no balãozinho... Mas eu não estou conseguindo fazer não ficar anônimo. Daí aparece lá, vou escrever, aparece anônimo, não está aparecendo meu nome. Então, coloca o seu nome no final. Pode ser? Pode, porque daí eu acho que fica anônimo, porque entra, não tá logado com não com a Rubiscola, mas com alguma conta, eu acho, né? Não sei te dizer ao certo, mas pode colocar o seu nome no final ou no início, não tem problema, que daí eu consigo identificar. Tá, porque eu consegui entrar para escrever, mas aí como você falou, ele aparece anônimo. Aí eu não consegui entrar de outra forma. Tá, Daí eu voltei e volta como anônimo. Uhum. E eu loguei aqui pelo escola. Eu não sei por que aparece anônimo. De vários apareceu, ó. Alguns aparece o nome. Eu achei que talvez fosse por causa do e-mail que tá logado, né? Uhum. Tá, eu vou pôr, daí eu coloco meu nome no final. Obrigada, professora. Imagina. Ó, a professora Dilce conseguiu colocar aqui. Professora Otília também. Professora? Pode falar. A senhora pode enviar o link de novo, que sumiu aqui das mensagens, hein? Eu não tô achando. A senhora poder mandar de novo? Professora, Oi. Eu escrevi, mas o meu foi como anônimo, daí eu coloquei meu nome no final. Tá, tranquilo, professora. Sem problemas. Tranquilo, pessoal? Bom, vou dando sequência, então, para vocês mais conhecerem essa ferramenta que dela dá essa oportunidade também de interação, né? Então, para a gente estar utilizando aí, quem quiser estar buscando um pouco mais a respeito, é só estar entrando nesse link
No caso, tem que fazer uma conta, né, para logar, mas é uma ferramenta gratuita. Tem algumas, igual todas, que tem algumas coisas que precisa ser pago, mas a maioria que a gente utiliza ali é gratuito. Então, dá para a gente estar trazendo ali dentro de alguma abordagem, algum contexto, dentro daquilo que vocês querem apresentar como conteúdo com alunos, ou até com formação, ou até reunião. Então, daí depende de cada contexto que queira estar utilizando. É só um instrumento que vem ali também nos auxiliar. Sendo assim, então, nós vamos continuar com as experiências de vocês, os relatos. Nós temos hoje, deixe-me ver aqui, 3 professoras para estarem apresentando, né, para a gente concluir. A professora Kelly, a professora Joana e a professora Sandra. Seria isso? Tem alguém mais que ficou para hoje? Eu não marquei. Seria isso? Todo mundo vai apresentar ou essas 3, como é que funciona? Aí você disse que não era obrigatório, né? Sim, essas 3 ficaram para hoje, professora Elis. Tá. Então, só para a gente se atentar ali que a questão, a apresentação, né, ela tem um tempo de 5 minutos aproximadamente, para a gente não se estender muito, que nós temos aí outras atividades para estar desenvolvendo. E no final delas, nós vamos estar daí conversando um pouquinho a respeito de cada daquilo que foi compartilhado conosco. Se caso alguém mais quiser estar apresentando, tá? Daí fique à vontade, que ainda não apresentou. A apresentação, embora ela não seja obrigada, ela é importante, professora, assim, justamente para trazer essa troca mesmo. E assim como eu coloquei em outros momentos, quando vocês colocam aquilo que vocês aplicaram, da forma que vocês colocaram, com as palavras de vocês, com toda essa explanação aí, ela é totalmente diferente da visão que eu tenho ou que outro tem quando lê aquilo que vocês colocaram lá de forma escrita. Então, essa construção que vocês estão trazendo do relato de uma forma, explanando dessa forma de apresentação, ela está sendo bem bacana e contribuindo bastante nesse sentido. Bom, então seria... Tudo bem, não, se sobrar tempo e de repente ninguém mais quiser e tal, aí a gente vê como é que fica. Tá, beleza. A professora Kelly tá por aí? Tô sim. Tá. Tô aqui. Professora Kelly, se precisar de ajuda, não sei se vai compartilhar ou não, fique à vontade, tá? Vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Tá, deixa eu ver onde que eu vou aqui. Clico aqui embaixo, aqui na flechinha, né? Isso. O meu já tá aberto, então. Pode ir em tela inteira. Já fui. Aí vai aparecer a tela da nossa Meet. Clica nela para ela ficar azulzinha. Ah, tá. Aí o compartilhar vai ficar azulzinho, só clicar nele. Aí, tá vindo. Joia. Agora é só ir lá no seu trabalho, professora. Aí, apareceu. Tá. Então, meu relato de experiência, ele foi realizado na escola, onde eu trabalho, né? Na Elvira Dragueto Severgnini, que é uma APAE aqui da minha cidade, que é Quedas do Iguaçu, que pertence ao NRE de Laranjeiras do Sul. O meu aluno, ele está no ensino fundamental no 2º ciclo, ele tem 14 anos,
E, assim, ele é um aluno excelente, assim. É um aluno que desenvolve muito bem, que está numa fase, assim, sabe, bem interessante. Ele só não, digamos assim, recebeu alta ainda da nossa escola por alguns motivos, né, bem pequenos, assim. Então, acredito que com a continuação do trabalho, quem sabe daqui 1 ano, por aí, ou até 2, ele consiga receber alta aí da nossa escola, né. Então, assim, o que eu escrevi aqui, deixa eu colocar. Então, o curso de formadores, ele veio assim como uma ferramenta aí para a gente, né? Para a gente estar aprendendo um pouco mais, né? Essa implementação, eu acho muito interessante, porque, assim, por mais que seja o nosso trabalho do dia a dia, a gente, às vezes, não pega pequenos detalhes que a gente realiza nessas observações, né? Às vezes você pega não pega um aluno só ali, que você tem uma turma toda, e, tipo, na minha área de educação física, eu acho um pouco mais difícil assim, porque eu trabalho a mesma atividade e muitas vezes a gente acha, tipo, vê uma dificuldade no aluno e acaba esquecendo de voltar para trabalhar, entendeu? E assim foi muito interessante, porque eu consegui ver que a gente tem que tentar bater nessa tecla de voltar atrás e fazer as ações que a gente tem que fazer, né, com o nosso aluno. Fazer com que, tipo assim, eu vi uma dificuldade, não, vou retomar isso aqui depois para mim, né, porque às vezes a correria do dia a dia, o cumprir, tipo, com o currículo e todas essas coisas, deixam a gente, às vezes, meio atrapalhada, assim, nas nossas aulas, né. O que eu observei, então? A minha implementação, ela foi nas aulas de educação física, e os problemas observados no meu aluno foram problemas nas relações interpessoais, comportamentos impulsivos ou agressivos e dificuldades psicomotoras, que era no equilíbrio, na força e na resistência. Então, foi desenvolvida algumas estratégias para que foram trabalhadas durante as aulas de educação física, onde foram desenvolvidas atividades diferenciadas, que englobavam a autorregulação, né, trabalhar nesse aluno, essa parte de relações interpessoais e esse comportamento agressivo e impulsivo, e atividades de ginástica para desenvolver e aprimorar tanto o equilíbrio como a força, a resistência, sendo aplicadas nas nossas aulas, né, com o objetivo de estar melhorando gradativamente tanto a parte da autorregulação como o desenvolvimento psicomotor dele, né. Aí, eu desenvolvi assim. Durante as observações, eu inicio sempre minhas aulas com as aulas de alongamento, né? Com eles, toda a turma. Essa é a turma que ele participa. O aluno em questão nessa aula é o aluno de verde. Então, a gente inicia sempre com alongamentos. Realiza uma série de alongamentos e depois parte para a aula em si. Essa segunda aula, a continuação da aula, são exercícios de autorregulação. Então, eu busquei atividades, assim, bem simples e bem legais para trabalhar com eles. Como era toda a turma, tipo assim, eu envolvi a turma toda, porque é difícil você pegar só ele para estar trabalhando e estar falando, vou fazer uma atividade com você diferenciada, né? Porque eles já sentem e já ficam meio assim. Então, assim, foi bem legal, porque todo mundo participou, todos eles gostaram, e sempre pediam para estar fazendo mais, assim, durante as aulas. Foi bem legal a participação de todos eles. Dentro do meu planejamento, eu tenho aulas de ginástica. O bom é que já englobou tudo aí para estar trabalhando com eles, justamente para estar trabalhando essa parte de equilíbrio deles, e que estavam, né, no meu... que foi colocado como um dos problemas, né? Então, aqui dentro das aulas de ginástica eu trabalhei as partes de agachamento. No início, assim, eles ficam meio perdidos, porque a gente fez primeiro com a cadeira e depois eu tentei realizar com eles sem a cadeira, o agachamento. E eles já ficam meio inseguros na realização, mas realizaram bem de boa. E ele foi fazendo bem tranquilo, assim, e tentando fazer o máximo, o mais certo possível. Na outra foi a bicicleta. E foram todas as aulas assim, cada aula iniciando com os alongamentos, as atividades, primeiro, né, que trabalhariam a autorregulação, aí a aula de ginástica, os outros dias, essa elevação de joelho e outro tipo de agachamento,
Também a aula do dia 18 também é com relação a realizar os alongamentos, os exercícios de autorregulação e os exercícios de ginástica. Todas as aulas iniciam com os alongamentos. Então, eu acho assim que esse trabalho foi muito importante, porque o que eu via no meu aluno antes é assim, ele é um aluno, como eu falei, ele é um aluno muito bom, muito querido, ele é muito esperto, assim, só que eu observava nele umas coisas assim, tipo, a gente estava brincando, né? Ou na hora do intervalo, digamos assim, porque o nosso recreio, ele é assistido, então a gente está sempre junto com eles ali na hora do intervalo. Então, assim, na hora do recreio, eles estavam brincando, digamos, ou estavam jogando bola, e às vezes um colega dele chegava do nada, assim, para, tipo, pegar a bola ou fazer alguma coisa, e ele já segurava a bola e partia para cima do colega. Então, assim, eu achei que essa parte de autorregulação com ele funcionou bastante, porque eu pude ver, assim, que depois das atividades e conversas mais direcionadas com ele, falando e tal, ele deu uma diminuída. Até porque eu falei, a gente conversava bastante e falava, né? Quando você ficar nervoso ou quando você sentir, assim, que tá te irritando, eu falei, sai de perto, não fica assim, né? Tipo, tenta se controlar um pouco mais. A gente sabe que é difícil, né? Justamente porque eles estão na PAI, então, assim, já é uma dificuldade a mais. Mas ele foi, com o tempinho, tipo, tentando se controlar. Eu achei muito legal, assim, que ele conseguiu. E as dificuldades psicomotoras, é que nem eu falei. A gente, claro, vai suprindo um pouquinho do que foi ali. Mas é um de degrau, né? Não é na primeira vez que eu vou, tipo, conseguir já superar essas dificuldades dele. Então, assim, eu achei que ele deu uma boa melhorada também na parte psicomotora, né? A gente está sempre trabalhando, na realidade, essa parte de psicomotricidade com eles. Então, assim, ele deu uma melhorada nessa parte, mas eu ainda coloco que a gente tem que dar continuidade para que ele ainda se sobressaia nas dificuldades dele, né? Eu coloquei que foi uma experiência muito boa, né? Que ela nos proporciona uma reflexão muito grande sobre a deficiência e a autorregulação. Então, assim, eu achei muito interessante, muito legal, porque é dessa forma que a gente consegue ver como que os alunos, tipo assim, eles conseguem evoluir, né? Depende muito do nosso olhar. Então, assim, a gente sabe que eles têm as dificuldades deles, né? Mas que eles conseguem sim realizar as atividades e conseguem sim superar suas dificuldades, né? Eu acho que essa implementação aí ajudou muito a gente a ver esse lado, a tentar buscar formas diferentes de trabalhar e formas diferentes de ver nosso aluno, né? Então, seria isso. Uhum. Muito bom, professora Kelly. Muito obrigada por suas contribuições. E quando a gente para mesmo para analisar assim, é que a gente percebe, né, essas transformações mesmo acontecer. Eu falo que às vezes o nosso corre ali do dia a dia e faz isso, faz aquilo, pega uma turma que nem educação física, não sei você, mas eu pegava uma turma e pegava outra e pegava outra, aí parece que passa tudo assim despercebido a nós, né? E daí quando porque, a gente assim, começa... é muito, né? Você tem a gente na PAI, assim, é bem complicado, porque você tem aula com o primeiro ciclo, depois você já tem um segundo ciclo, depois você já tem um EJA, e assim você vai. Então, é o corre-corre do dia a dia. E aí que eu falo, às vezes passa desapercebido, porque você vai lá, aplica a aula, você olha e fala assim, o aluno apresenta uma dificuldade, mas você na hora não vai resolver, você vai terminar de dar a tua aula e depois você acaba esquecendo, né? Depois de retornar, assim, às vezes há umas atividades direcionadas ao que aquele aluno realmente necessita, né? E acaba deixando, né? Na correria você acaba deixando. Aí a gente vai montar... Eu achei interessante assim, porque a gente, com a implementação, você focou um aluno a mais, né? Mais em um aluno. E foi bem legal, assim, nessa parte. Eu achei muito interessante, assim. Legal. E daí, quando a gente vai montar aqueles relatórios, né? Eu lembro que eu ficava, meu Deus, pensando, mas o que eu vou pôr desse aluno que ele evoluiu? Eu não consigo achar uma coisa, mas ele evoluiu em alguma coisa, porque não é possível que não tenha. Então, daí a gente já consegue perceber melhor isso, né? Isso aí, verdade. Que legal.
Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Professora Joana, agora? Professora Joana está? Professora, estão me ouvindo? Sim. Só está dando Ele está fazendo um barulho? uma microfonia. É que tem... Professora, você está em 2 lugares. Ah, agora saiu. Agora acho que deu certo. Vocês me ouvem bem? Sim, estou ouvindo. Senão teria que fechar. É que aqui o meu som tá, para mim, tá bem baixo. Não, mas então, tá... professora, gostaria, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para compartilhar. Ok, se precisar de ajuda, é só falar, tá? Tá. Aonde que eu compartilhar aqui na telinha que apareceu, tela inteira? Isso, pode ser a tela inteira. Aí vai abrir essa telinha nossa da Meet aqui. Aí você tem que clicar nela para ela ficar azulzinha em volta. Aí compartilhar vai ficar azulzinho. Aí agora você vai lá na sua atividade. Abre ela, aí. Deu certo, professora? Sim, tá apresentando aqui. Então, professora, eu trabalho com sala de recursos e sou professora PAC também. Então, este aluno é um aluno de sala de recursos, que foi, né, o meu estudo ali em cima das dificuldades dele. Uhum. O que eu trabalhei, né? Falando assim do curso em si. Então, o curso, eu fiquei muito contente, professora, quando teve esse curso para nós, de formadores, de formação em ação, para a educação especial. Porque sempre a educação especial, eu trabalho desde 2005 e eram poucas as oportunidades que nós tínhamos cursos voltados para a nossa área. Uhum. Então, assim, foi muito, muito bom, eu fiquei muito contente desse curso, tanto é que já, né, realizei a inscrição de novo, claro que não para esse, como você orientou, mas já na questão de avaliação da aprendizagem, que eu acho que vai ser bem positivo também. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, que daí eu fui fazendo no Word, que eu achei mais importante. Então, a implementação da prática pedagógica, ela aconteceu em 2 momentos. Como eu tenho sala de recurso, e o aluno participa pelo cronograma, 2 vezes na semana, 2 aulas no dia. Então, eu realizei num primeiro atendimento umas atividades e no segundo atendimento outras atividades, contemplando a dificuldade do aluno. E uma coisa muito positiva que eu aprendi assim, nesse nosso estudo, foi aquele do arco do Maguerês. Eu achei que ele é bem interessante para a gente trabalhar ali, fazer essa construção do plano de intervenção em cima do arco de Maguerês, que ele dá ali um norte para a gente estar conhecendo, vendo a dificuldade do aluno e tentando descobrir ali a melhor forma possível, criando estratégias para auxiliar na superação dessas dificuldades. Então, os pontos trabalhados com o meu aluno, as dificuldades, então ele tinha dificuldade de memorização, de percepção, de compreensão. Memória a curto prazo, ele apresenta, deficiência intelectual, é um aluno, né, com deficiência intelectual, e a questão da lateralidade e organização espaço-temporal também. Então, para trabalhar a questão da memorização, que é a memória a curto prazo. Então, a memória a curto prazo, a gente pode estar sempre melhorando, ampliando essa memória a curto prazo, que ela vai devagar elevando a uma memória a longo prazo. Então, o que é uma memória a curto prazo? São aquelas informações que a gente retém por poucos minutos ali, né? Desde, que nem nessa primeira atividade aqui, que era um bingo de palavras, eu trabalhei também a questão de palavras com V e com F. Então, eu lia uma lista de 10 palavras, aí depois eu falava assim para o aluno, agora você vai escrever, no primeiro momento, palavras com V. Então, ele tinha que lembrar as palavras que eu fiz a leitura,
e escrever, anotar ali na primeira cartelinha, que seria uma cartela única, mas com 4 subdivisões ali. Então, na primeira, ele teria que lembrar, procurar lembrar as palavras que iniciavam com a letra V. Depois, em seguida, com a letra F, e assim alternadamente. Então, isso ele precisava exercitar essa memória a curto prazo, que claro que depois, né, no decorrer do dia, ele ia acabar esquecendo a maioria das palavras ali, até mesmo na hora da atividade, esquecia várias palavras. E é uma atividade, assim, até eu achei bem difícil, até para a gente mesmo, né, fazer essa atividade de estar lembrando a palavra que algumas palavras que as pessoas falam. Então, esse para exercitar a memória a curto prazo, para melhorar ela. Outro também trabalhado, que é para a questão da memória, as gavetas da memória. Então, é um joguinho confeccionado com várias caixinhas de fósforo, onde dentro de cada caixinha tem duplas de figuras, né? Figuras repetidas. E o aluno ele precisa abrir a gavetinha e, em seguida, ir memorizando aos poucos e lembrar onde que está o par da outra figura. Então, assim, foi uma atividade bem interessante essa, ele gostou bastante dessa atividade. Claro que no começo encontra dificuldade, porque quando abre a primeira gavetinha, jamais vai imaginar onde que está a outra figura correspondente. Mas no decorrer da atividade, vai memorizando, vai lembrando, e vai se tornando fácil, até que ele consegue abrir todas as gavetinhas e formar os pares de figuras. Então, no início também, né, como eu já falei, ele encontrou um pouco de dificuldade, mas depois foi tranquilo. Esse outro aqui é um jogo da memória, que tem na sala de recurso lá. Ele é feito em MDF, então são as figurinhas ali de animais, tem a fotinha, a figura do animal, e o nome do animal. Então, aqui já trabalha também a questão de figura, da escrita da palavra, que esse aluno ele comete bastante trocas e omissões de letras. Então, já trabalhar a questão da escrita também, e a leitura, que ele tinha que saber, né, ler, identificar a palavra, para achar a figura correspondente. Então, também ele gostou bastante, foi uma atividade bem interessante. Ele, até eu acabei esquecendo de comentar, ele é um aluno de 8º ano, mas apresenta bastante dificuldade, sim, na troca de letras e na questão da memorização. Essa outra atividade aqui, aí foi no segundo momento, que foi no dia 14. No segundo momento, foi trabalhado a questão de organização espaço-temporal. Então, nessa atividade, que aparece a foto aqui, eu trouxe até impresso para ele uma atividade onde ele tinha que ler as dicas e identificar aonde que fica a casa de Fábio e João. Então, é aquele lá, né? Vira à esquerda, vira à direita, segue à frente. Então, até é próximo do supermercado, é próximo da igreja, vira à direita. Então, para ele estar conseguindo identificar aonde que ficava a casinha lá. Essa outra atividade foi muito interessante. Também a questão ali de lateralidade aqui, né? Então, eu trouxe várias figuras ali com o pé direito, o pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, ambas as mãos, ambos os pés. E ele tinha que ir seguindo a ordem ali e colocando a mão direita na mão direita, mão esquerda na mão esquerda, os dois pés na folha que tinha os dois pés, e assim ia alternando. E foi bem interessante, porque eu não fotografei os outros alunos, mas todos se envolveram, e eu tive que acabar fechando a porta da sala, porque daí os alunos que estavam passando no corredor paravam para olhar e queriam entrar na sala para realizar essa atividade também. E assim, é uma atividade que até eles fizeram, né, os alunos fizeram assim com que eu também realizasse essa atividade. E eu percebi que é uma atividade, ela é bem difícil, a gente tem que pensar, porque querendo ou não, a gente pensa, qual que é o direito, qual que é o esquerdo? Então, isso desenvolve, né, foi bem interessante para desenvolver. Claro que essas atividades a gente tem que trabalhar, né, não foi só essa vez,
foi muito produtivo, mas tem que estar trabalhando constantemente essas atividades de lateralidade, de organização espaço-temporal. Então, aqui foram várias fotos, né, nas posições diferentes, então foi bem interessante. E teve outras atividades também que eu trabalhei, né, na questão de organização espaço-temporal, uma figura que eu apresentei uma paisagem, daí depois o que não tinha mais naquela paisagem, o que aconteceu de diferente. Então, teve outras atividades, mas as principais, as essenciais foram essas, para esta dificuldade, essas dificuldades. E outra questão também, professora, que eu não descrevi aqui, mas que como ele é um aluno com deficiência intelectual, sempre no início do ano a gente elabora como se fosse algumas dicas para os professores de como trabalhar com esse aluno. Então, colocar ele sentado na frente, próximo à mesa do professor, a questão das adaptações, como que é para fazer as adaptações. Então, esse é um material também que se encaixa ali na questão da deficiência intelectual. Eu acho assim, não sei se tem alguma dúvida, eu posso encerrar aqui, interromper o compartilhamento? Pode ir. Não sei se alguém quer fazer alguma pontuação. Pode interromper, professora. Estava com o microfone desligado. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Aquela atividade que você trabalhou na folha, professora, das direções lá, anda tantos, vire para tal, eu fiz uma vez, mas eu fiz, né, deles fazendo mesmo, assim, sabe? Sinestesicamente com o corpo. Então, dentro da sala, eu coloquei, aí eu dava o direcionamento e o meu aluno, ele ia, né? Tantos passos para frente, tantos passos para a esquerda. Então, foi bem legal também, porque daí ele também, essa questão da hora da direita e esquerda, ali dava uma parada para pensar e se localizar ali. Então, é bem legal que traz para essa experiência para o corpo ali, né? Para o fazer. Então, eles também gostam bastante. Assim como essa que você propôs das mãos, achei bem bacana também. Deve ser bem, bem divertida, assim, de estar realizando com eles. Foi bem interessante, porque assim, todos os que passavam, né, eles tinham curiosidade, mas o que é isso? Para que é? E teve até alguns outros alunos da escola que pediram para participar da brincadeira e acharam muito interessante. Então, eles se divertiram muito de ficar, né? Porque daí, às vezes, não conseguia colocar no lugar correto, no lugar correspondente. Foi bem interessante. E aí, quando eles pediram assim, professor, então agora é a tua vez de fazer. Aí eles deram muita risada, porque querendo ou não, a gente tem que pensar, né? Qual que vai agora? Qual que é? Por causa da dominância, né? Esquerda, Sim. Direita. Então, foi bem interessante, assim. Não sei se mais alguma coisa, professor? Não, é legal que daí eles percebem que é algo que até nós, como professores, né, a gente também apresenta ali as nossas necessidades, né? Então eles conseguem perceber, poxa vida, então não é só eu, vamos dizer assim, né? Nossa, minha professora também. Então eles acabam percebendo isso. E é legal porque daí é uma coisa que a gente vê que realmente é num todo, assim, não é específico de alguém, né? Mas que bom. Isso mesmo. Obrigada, professora Joana. Tá, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você. Professora Sandra? Professora Sandra? Oi. Agora bem? eu vi. Tudo bem, você? Então, vamos lá, né? Vamos. Precisando de ajuda? Tá. Vou tentar aqui. Aí, vou na câmerazinha, né? Isso. Clica lá com a flechinha para... Não, na câmerazinha não. No quadradinho com a flechinha para cima. Do lado da mão. Aí pode ser em tela inteira, professora.
Apresentar a tela inteira. Aí vai aparecer essa tela nossa aqui da Meet. Tem que clicar nela para ela ficar azul em volta. E o compartilhar vai ficar azulzinho. Aí clica em compartilhar. Tá, deixa eu tentar aqui que não deu certo na primeira. Vai lá de novo. Apresentar agora. A flechinha para cima. Pode ser a tela inteira. Professora Otília tem uma outra cursista aí com a gente hoje? Hoje tem a minha neta aqui, ó. Ai, já vamos estimulando essas crianças, né? Para o conhecimento. Netos de professores, filhos de professores já nascem tudo estimulado. A professora Fabiana lá na barriga já está estimulando, né? Verdade, aham. E você tá bem, professora Fabiana? Essa semana eu tô melhor que semana passada. É, ainda tá tranquilinha aí. Eu acho que é o medo do frio, de ganhar neném no frio, tá muito frio porque neném. Verdade. Mas enfim, né? É a hora que ela. Mais tranquila, que já tá saindo da prematuridade, né? Aí a gente já fica mais confiante. Fica assim. Ixi, vai dar tudo certo. Tá, obrigada. Imagina. Professora Sandra, se precisar, eu posso compartilhar por aqui você ir apresentando também. Será que ela não tá? Vocês estão me ouvindo, meninas? Tá? Então não é minha internet, não. Professora Sandra, tá me ouvindo? Bom, não sei. Professora Sandra, qualquer coisa dá um retorno. A professora Sandra seria... Ela saiu. A última da nossa apresentação de hoje. Alguém mais gostaria de apresentar que não apresentou? Enquanto ela volta para ver se dá certo. Oi, voltei. Voltou. Professora Sandra, se quiser, eu posso compartilhar aqui e você ir apresentando, se você achar mais fácil. Por favor, professora. Ou Por favor, que não consegui. Se não você sei o que quiser que eu compartilhe a nossa tela para te mostrar também. Sim, pode ser. Deixa eu só achar aqui o trabalho de você, o seu relato. Tá vendo aí? Tá aparecendo? Sim. Joia. Tá, então vamos lá.
Eu também trabalho na PAI, né? A PAI de Quedas do Iguaçu, a escola Elvira Andreguete Severgnini, e eu trabalho com turma de alfabetização. Então, é um aluno do fundamental, né? Do ensino fundamental. Esse aluno, ele é autista, né? Ele veio para nós esse ano, vindo de São Paulo, estava matriculado no ensino regular, no 6º ano. E, assim, eu escolhi ele para trabalhar e para apresentar para vocês, assim, porque ele é um desafio, né? Ele é o meu desafio desse ano. E, assim, então eu escolhi, assim, uma das coisas que ele mais tem dificuldade, assim, que eu percebi, assim, que mais a linguagem dele, ele tem dificuldade, como é próprio do autista, né? Enfim, o autista tem todo um conceito, né? Mas, assim, eles têm as particularidades, né? Cada um tem suas particularidades. Então, assim, ele, socialmente falando, ele até se envolve bem com a gente e tal. A parte da linguagem, assim, são palavras isoladas, mas ele consegue também, a gente consegue se comunicar bem com ele. Mas, assim, a parte que eu também percebi que a percepção dele, a memorização dele é boa, mas, assim, a parte da coordenação motora realmente é uma parte, assim, que não tem, né? Que é próprio de muitos autistas, né? Então, assim, eu escolhi primeiro trabalhar a coordenação motora ampla, né? Porque tem que ser assim, enfim, é assim que começa, né? O desenvolvimento da coordenação motora, né? E aí então eu fiz a proposta de algumas atividades que envolvia dançar, cantar, que realmente era um desafio, né, para ele. E próprio das nossas desafios e frustrações do dia a dia, né, da PAI em si falando, né, ele não correspondeu a essa atividade, ele não quis fazer de forma alguma. Em compensação, eu percebi avanços nele ali, se a professora rolar um pouquinho mais para cima, a gente percebe ele brincando no parquinho, percebe ele subindo, descendo escada. Pode rolar um pouquinho mais, professora. Isso. E, assim, isso é muito bom para ele, né? Para o desenvolvimento dele. E aí, assim, correndo, pulando, mas, assim, na hora que eu quis fazer a atividade em si, que era o de dançar e fazer gestos e participar em si com a turma, ele não se propôs, sabe? Então, assim, mas, enfim, eu acho que valeu a pena a tentativa e eu estou tentando e, enfim, nós temos o ano todo para fazer esse trabalho, né? Não é assim, a gente sabe que em uma semana, em 5 dias, 8 dias, 10 dias, 15 dias é pouco para se falar quando se trata de aluno de APAE, enfim, de aluno com né, autista ainda mais, né? E aí, então eu parti para a coordenação, fiz as atividades propostas da coordenação motora fina, né? Que é do movimento de pinça, enfim, executar diversas atividades, como abotoar, desabotoar, abrir zíper, atividades com massinha, atividades com as tampinhas envolvendo o alfabeto. Interessante que o alfabeto, ele conhece a maioria das letras,
associando a figuras, associando a pessoas. Por exemplo, ele nunca parou para prestar atenção. Por exemplo, eu trabalhando o alfabeto com a turma toda, ele nunca parou para assim, me olhando ou olhando para o quadro. Ele gosta de sentar perto da janela, observando lá fora. Mas, assim, ele gravou, assim, de imediato que o S de Sandra, o S é da Sandra, entendeu? Então, ele associa. Eu já notei ali que é por associação que ele vai aprendendo, entende? E aí, eu fui desenvolvendo mais atividades de coordenação motora fina, como ainda estou desenvolvendo, né? O recortar, ele não consegue, ele rasga. Ali, se você observar na foto, tem uma bola desenhada que ele associa o B de bola, né? E aí, então ele já pinta, já começa a pintar assim com mais, por exemplo, ao dentro da bola, vamos pintar aqui só nessa parte, aqui dentro da bola. Então ele começa a pintar melhor ali já dentro, né? Ali tem outras atividades que eu desenvolvi com ele, de pintar, de rabiscar, movimento de pinça com material com o pregador de roupa, né? Ele fazendo. Então, essas outras atividades ele fez. A única que ele não fez foi o de dançar, de cantar, e realmente eles são mais resistentes a isso, né? Essa atividade do alinhavo, para ele, ele tem bastante dificuldade, eu tive que ajudar muito ele, mas, assim, já é um pouco melhor, né? Já vi resultados também, mas, como eu falei, continuo desenvolvendo, porque não é um trabalho, assim, que você vê resultado imediato, né? É a longo prazo. E, enfim, continuo desenvolvendo a atividade, né, da coordenação com ele. É muito válido, assim, para a gente ver que nem sempre o que a gente planeja é o que dá resultado, né? De repente, você tem que estar sempre flexível a estar mudando e inventando outras coisas ali, de repente até não, exatamente no momento da aula, né? Você vê que, esse aqui não deu resultado, tem que ter uma carta na manga para já de imediato suprir aquela atividade que não deu certo com ele, e por aí vai, né? É mais ou menos assim que funciona. A educação especial essa inconstância, né? Que a gente tem que estar disposto a estar sempre procurando suprir, ajudar, inventar outra forma de trabalhar e aprender com eles, né? A gente está sempre aprendendo com eles, que nem sempre que a gente planeja dar certo, de repente é uma outra forma, abordagem diferente, e por aí vai, né? Uhum. E é bem isso mesmo, professora Sandra, porque é esse olhar para o que ele traz também ali daquilo que é de interesse dele, né? Que nem da atividade que você propôs, que ali para ele aquilo de repente é uma resistência porque é algo que ele não gosta, né? Assim como tem muitas pessoas que não gostam de dançar, um exemplo, vamos chamar um fulano para dançar e o fulano não vai porque ele não gosta. Mas a partir daquele momento você percebeu que ele te trouxe ali uma outra possibilidade, que ele tem interesse, que você consegue desenvolver aquelas habilidades, no caso ali a coordenação motora. Então, diante daquilo que ele demonstrou por interesse, o que eu posso estar me apropriando daquilo para fazer com que ele avance, né? Então, isso mesmo. Dentro daquilo aí onde você foi buscando suas estratégias, é justamente isso daí mesmo, esse caminhar que a gente vai nessa construção e desconstrução para conseguir atingir ali os objetivos com o nosso aluno, né? Bem Mas assim. Que legal, que bom bem assim. Essa é a nossa vivência, né? Aham.
quem trabalha com educação especial tem que estar aberto a esse tipo de de essa possibilidades, abertura, né? de possibilidade, de partir do interesse do aluno, enfim, de conseguir, às vezes, tão pequenas as coisas, né, que a gente consegue, mas tão grandiosas, porque, assim, é uma luta diária, né, Com da gente para certeza. conseguir, por exemplo, ele pegar o pregador de roupa, de início, assim, foi tão difícil, sabe? Hoje já é uma atividade, assim, que ele consegue de boa, assim, né? Desenvolver. Então, é por aí mesmo. E é assim, é um passo de cada vez, né? E ir trabalhando, Sim, para que a gente consiga colher ali essas sementes também. exatamente. Obrigada, Seria professora isso, Sandra. professora. Nossa, eu Obrigada agradeço por suas contribuições, pelo seu trabalho, pela sua dedicação ali com seus alunos. Muito obrigada por ter. Eu amo o meu trabalho. Que bom. Digo assim, amo mesmo. Bom, alguém gostaria de colocar algo, de dar alguma sugestão? Ficou com dúvida em alguma coisa quanto ao trabalho que as meninas apresentaram? Compartilhar alguma sugestão? Professora, às vezes a gente fica tão assoberbado com as atividades de sala, documentação, escola especial tem muita documentação que a gente tem que fazer e com prazos. Nós também. E às vezes você tenta dar conta do conteúdo e tal, e essa questão dos jogos, eu falo por mim, que às vezes você pega o jogo e tal, daí você pensa, nossa, vai, porque vira um tumulto, eles ficam felizes, todo mundo quer participar, e daí tem aquele que tem mais dificuldade, igual eu tenho vários autistas na sala, síndrome de Down, então às vezes vira uma confusão, eu fico louca, né? E você às vezes acaba pensando, será que vale a pena, né, eu pegar o jogo? Será que eu vou dar conta? Será que a aula vai fluir? E quando você se arrisca, você vê que dá certo. Dentro do caos ainda dá certo. E eles gostam, eles aprendem com o jogo, né? E eu falo, como eu disse, eu falo por mim, às vezes a gente peca por não proporcionar isso, né? Mas quando você se arrisca, você vê que vale a pena, que é legal. Eles aprendem também. E assim, por mais que às vezes, né, traga esse sentimento para nós, né? Mas ali para eles, de repente, é algo que faz mais sentido, né? Que traz mais sentido, porque assim, que nem a gente viu durante a jornada, quando traz ali uma emoção dentro daquilo que está sendo, da ação, é mais significativo. Então, é onde acaba se tornando algo que é ali memorizado, algo que acaba ficando registrado ali. Então, para o aluno, com certeza, dependendo ali do contexto, da idade, do tipo de jogo, para ele vai ser uma situação que vai gerar esse sentimento do qual ele vai ter uma emoção prazerosa e vai acabar registrando mais, né? Aquela situação, se apropriando mais daquele conhecimento. Então, o jogo é uma ferramenta bem bacana mesmo para a gente trabalhar. Tem um outro grupo que tem um professor que ele cria jogos, então ele cria jogos dentro dos conteúdos curriculares. Nossa, ele tem infinitos assim tipos de jogos que ele vai criando porque ele trabalha com alunos com altas habilidades de superdotação. Nossa, e os Calói, jogos que ele vai o Hélio, criando. é o Hélio Calói? Isso. Ele é da nossa cidade, já trabalhei com ele já. Então, ele está num outro grupo. E ele traz, assim, várias situações ali, nossa, interessantíssimas para a gente estar colocando dentro do contexto, né? São, assim, possibilidades e ferramentas que, dependendo da situação, a gente pode se apropriar dela e fazer o uso, né? Dentro da nossa prática.
Aí também vai dentro do contexto da realidade de cada um e dentro da aplicação também. Mas são meios que a gente vai conhecendo e vai buscando aí estar trazendo. Alguém mais? Bom, então agradeço. Pode falar, professora Rosana. Não, achei que você já ia perguntar se alguém mais queria apresentar. Caso queira, eu só pedir o favor de você colocar para mim daí. Ah, tá. Você vai querer então? Pode professora ser. Rosana? Tá, aqui as que estavam na lista que se proporam já encerrou. Então, daí você precisa que compartilhe, professora Rosana? Isso, por favor. Ok. Vai que eu começo a colocar aqui, não dou conta, então você já coloca e eu já faço. Deixa eu só achar aqui. Meu Deus. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar. Não é esse, não. Aqui. Tá aparecendo aí? Tá sim. Joia. Pode começar? Pode. Esse menino aí é meu aluno. Deixa eu só fechar a porta aqui, porque meu computador está carregando lá do lado de fora, professor. E aí eu tenho umas cachorras que elas resolvem empurrar a porta ali e fica atrapalhando. Daí, desculpa. Esse é meu aluninho, né? E ele tem, assim, uma dificuldade de retenção de atividade, né? Então, eu pensei em desenvolver o trabalho com ele em relação ao quebra-cabeça, porque ele precisa, né, desenvolver a atenção, e também jogo da memória. Né? Aí eu comecei com algumas peças, a primeira foto ali, né, o primeiro registro. Eu comecei com peças maiores, né, para que ele observasse, aí eu sempre trabalhava assim, observa as partes, as cores, né, a parte de uma peça da outra, né, esse daí eu já dei recortado para ele, né, e aí ele ia, sabe, conforme ia passando ele fazendo, que daí eu só fiz de uma foto ali, mas eu trabalhei outros na mesma quantidade de peças. Eu comecei com 4, ele ia bem, ele prestava atenção ali, né? E eu fui aumentando daí nas fotos de baixo o grau de dificuldade. Aí eu já pedi para ele, além dele montar, ele teria que recortar. Daí eu ajudei ele a iniciar o recorte, depois ele ia embora, né? E essa daí ele tinha que montar e colar, para que ele prestasse atenção, né, desenvolvesse mesmo né, a atenção, que é no caso, e a concentração dele na atividade, porque ele quer pegar e rapidinho ele quer fazer, terminar, para ele pegar, daí ele pega o lápis, ele pega o estojo, ele monta enfileiradinho, ele começa a brincar ali, daí ele faz carrinho com o material dele,
Mas daí ele vai, a gente, né, eu ia trabalhando com ele, ó, presta atenção, tem que olhar as cores, né? Ia. Mas aí quando chegou mais na dificuldade do quebra-cabeça com maior peça, aí ele já cansava, sabe? Ele não tinha a concentração e a atenção para observar quando era mais peça. Eu trabalhei, acho que esse daí tinha 3, 6, 9, acho que 12 peças, aí tem outros que tem mais peças, e eu acabei não fazendo um registro de um bem grandão que tinha, era o tamanho de um sulfite todo, sabe, daqueles comprados, que tinha bastante peça, eu não registrei aí. Mas ele ia, com o tempo, assim, ele ia, ele respirava, já tipo assim, cansei, tô cansado, não quero fazer mais. Aí eu falei assim, não, ó, vamos prestar atenção, vou te ajudar. Daí eu começava a meio que ajudar ele, né, orientando ali, ficando mais próximo dele, ele ia embora. Mas ele tem bastante dificuldade em reter a atividade dele. Né, na próxima, acho que é nessa próxima, e eu vou abrir aqui para ficar maior para eu ver, era de jogo, daí eu fiz o jogo de 7 erros, porque para ele observar a questão das cores, que nem eu trabalhei lá no quebra-cabeça, as cores, as partes iguais, que tem que ter uma parte que liga a outra lá no quebra-cabeça, eu falei assim, então também vou explorar o jogo de 7 erros, né? No jogo de 7 erros, ele foi rapidinho, mas no quebra-cabeça, pelo grau de dificuldade de alguns que eu trabalhei, ele encontrou mais dificuldade, acho que ele não gostava muito. Mas pode desce, desce. Aí até eu perguntei para ele se ele tinha gostado, né? Daí ele falou assim, ele gostou, né? Mas não foi aquele gostar, né? Que você sentiu a satisfação dele estar desempenhando aquela atividade, porque ele não gosta muito mesmo desse tipo de atividade assim. Aí eu falei assim, mas aí você não gostou? Daí o que mais ele, né, gostou realmente foi do joguinho de 7 erros. Que aí eu trabalhei. E às vezes eu trabalho também, né? Não só nesse trabalho que eu fiz, eu acabo trabalhando com ele a questão dos 7 erros, tanto colorido quanto no preto e branco, né? E às vezes eu tenho já impresso e trabalho aleatório, não aleatório, digamos assim, sabe quando plastifica? Sim. Que ele não fica com ele, daí ele tem que anotar lá com o canetão de escrever num quadro branco, aí ele faz o registro, mas ele não gosta muito não, porque ele gosta de pegar a atividade e resolver assim, ó, rapidinho, para ele já ficar nas atividades da carteira dele, que é brincar com o lápis, se às vezes ele leva alguma coisa, às vezes ele fala assim, professor, hoje eu quero brincar. Aí eu falei assim, mas você fez a sua atividade? Aí ele falou assim, daí ele faz assim, né? Tipo, vou ter que fazer a minha atividade para ela me deixar eu brincar, né? Daí eu faço, ó, você terminar, então daí daí eu deixo você brincar um pouquinho. Mas assim, ele faz, sabe, assim, ele é participativo, principalmente das atividades que ele gosta. Quando eu propus algumas atividades, dentro do quebra-cabeça, que exigiu mais, digamos assim, quebrar a cabeça, ele já ficou, né? Ele fazia se eu tivesse do lado dele ali, sempre do lado dele. Né? E às vezes, quando a gente está dentro da sala de aula, né? Às vezes você não pode, que a professora anterior colocou, né, no trabalho dela ali, que vem outras coisas que acontecem dentro da sala de aula que te faz mudar o andamento da metodologia ali rapidinho. Às vezes você está com ele ali, de repente você fala assim, ó, agora eu tenho outro, precisa mais, você acaba deixando, né? E tendo que atender o outro também. Mas aí, na medida que você vai atendendo ele ali e levando os outros dentro das atividades também, os demais, ele faz. Uhum. Mas ele ainda apresenta dificuldade, né? Lógico, daí eu tenho que estar desenvolvendo e trabalhando essa parte de atenção e concentração dele, porque ele gosta de atividades assim, rápidas, né? Então, daí, às vezes, eu favoreço as atividades rápidas, né, para satisfazer também ele, porque só da atividade longa e demorada, aí não tem atenção, concentração que vai
suportar o período todo da aula, né? Então, a gente vai, eu vou moderando ali as atividades no dia a dia. Junto. Professora, você nunca tentou inverter essa situação, já que ele quer fazer rápido para brincar, de repente você estipular ali, ó, então eu vou te dar 5 minutos, um exemplo, 10 minutos para você brincar e depois nós vamos para a atividade? Sim, porque às vezes, como na sala eu tenho outros alunos que depende às vezes mais de mim estar ao lado dele, né? Aí eu falo assim, ó, vai, tá com dúvida? Daí ele faz assim, né? Balança a cabeça. Eu falei assim, então, fica aí, pode ir brincando. Hora que eu terminar aqui, eu vou te ajudar aí. Então, daí eu faço essa negociação com eles, né? Porque também, às vezes, eles têm dificuldade, você não consegue atender ele naquele momento. Aí eu falo assim, aguarda que a professora já vai aí. Pode pegar teu lápis. Daí eu falo assim, se você trouxe alguma coisa, pode pegar. Às vezes, eu mesma dou alguma coisa, tipo uns blocos, palitinhos para ele ir montando. Eu falo assim, monta um quadrado, monta um retângulo, um triângulo, né? Aí ele vai fazendo, ele acha que ele simplesmente está brincando, mas ele, no fundo, eu estou fazendo ele fazer outras coisas que está explorando a compreensão, desenvolvendo ele também. Né? Daí tira um pouco dessa ânsia dele, de repente, né? Que ele fica nessa... bem isso. Mas seria isso meu trabalho, tá? Que bom. Obrigada, professora Rosana. De nada. Por suas contribuições. Bom, então, para a gente dar sequência, nós, lá no início da nossa jornada, nós traçamos lá com o aplicativo do Canva as expectativas. Nós utilizamos lá no início aquela ferramenta, né? Então, lá vocês colocaram um mural de expectativas e trazendo aquelas expectativas que vocês tinham do início lá da jornada, hoje vocês vão colocar nessa outra ferramenta, que eu vou colocar o link para vocês no chat, é o Mentimeter. Vocês vão estar colocando como foi essa jornada para vocês. Como foi a jornada da educação especial para vocês? Em uma palavra, vocês vão resumir como foi. Então, lá vai aparecer o Mentimeter, ele é uma ferramenta também de interação. Lá vai abrir para vocês uma janelinha que está em inglês, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. E essa janelinha, vocês digitam a palavra nela e vai nesse azulzinho que é enviar. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês como que vai abrir. Ó, ele vai abrir assim, estão vendo? Então? Sim. Ó, essa janelinha aqui, ó, vocês vão digitar a palavra de como foi a jornada para vocês. Como foi a jornada para vocês, a educação especial. E esse azulzinho submit, vocês vão enviar essa palavra. Daí ela vai começar a aparecer aqui nessa nuvem, que vai formando as palavras de vocês. Se alguém já enviou, só me avisa, por favor, para mim ver se... aqui, ó, apareceu. Conhecimento, foi isso? Minha superação. Professora, eu mandei desafiadora. Vamos ver se vai aparecendo aqui. Professora, eu mandei cooperação. Por que ela não está aparecendo? Só apareceu o conhecimento. Vou mandar de novo. É isso que eu ia perguntar. Manda de novo? Manda lá, aprendizagem. Manda, por favor. Eu que mandei conhecimento. Aprendizagem também apareceu. Olha lá, desafiador. Aprendizagem fui eu. Superação. Olha lá, esclarecedora, cooperação. Agora está aparecendo. Desafiadora, desafio. Se quiserem descer aqui em casa, eu ajudo vocês. Interativa.
Legal, ele vai montando. Vai montando uma nuvem de palavras. Ele tem vários tipos que Meu você Deus, pode montar. e você tá aí ainda, Célia. Esse Hoje daqui é a muito, nuvem de mulher. palavras, que ela vai, conforme as palavras que vocês vão colocando, ela vai formando essa nuvem, ela vai mudando as posições. É bem legal. Isso é legal também para Tem outro link para você colocar? Tá, vamos supor, você está trabalhando lá um conteúdo, aí você pede para os alunos colocarem uma palavra que resumiu sobre aquele conteúdo para ele, aí eles colocam. Então, uma reunião de professores, você pede para os professores, vai fazer uma dinâmica para colocar ali uma palavra dentro daquilo que vai ser abordado. Então, é legal para estar trabalhando nessas questões, assim, trazendo essa ferramenta. Estilo Fátima Bernardes. Ai, as meninas falaram no outro grupo. Ela faz isso? Eu falei, vou ter que assistir a Fátima para ela. Ela faz essa nuvem de palavras? Aparece um painel com as principais palavras que os telespectadores dela mandam. Aí tá conseguindo assistir, hein? Na época da pandemia, amor, hoje não. Eu não consigo assistir, que eu tô na escola nesse horário da manhã. É de manhã que ela faz o programa, né? Não, mas era na época da pandemia, professora. Agora eu também não vejo mais. Agora não dá tempo, né, professora Elis? Mas é essa a ideia mesmo. Daí você pode trazer a ferramenta para dentro daquilo que você quiser ali trabalhar, né? E vai formando. Bom, então aqui, para mim, trazendo a minha experiência como formadora, eu trouxe essa frase do Raul Seixas, e diante de todo esse aprendizado que eu tive também durante esse processo, com certeza foram muitos aprendizados, assim como vocês colocaram ali nas palavras de vocês. Para mim também foi muito desafiador, foi de muitíssimo aprendizado, de muitíssima cooperação entre os nossos tutores, entre as nossas colegas, entre todos aqueles que estão ali por trás também nos auxiliando. Foi de extrema superação, porque nós tivemos que também conhecer muitas ferramentas do qual a gente não tinha esse conhecimento. Tivemos que ir atrás, que buscar, que ler, que também fazer essa construção para que a gente pudesse chegar aqui e repassar para vocês tudo aquilo que foi proposto, né? E isso só foi possível por quê? Porque um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonhos que se sonham juntos é realidade. Então, a partir do momento que toda essa construção da jornada ela foi elaborada, foi pensada, mas sozinha, só ali no papel, ela não aconteceu. Então, a partir do momento que vocês trouxeram e participaram dessa construção juntos, é onde ela se tornou realidade. Então, nesse processo, nessa construção, que nós vamos assim, que eu espero que vocês tenham, que tenha trazido contribuições, que tenha sido assim, superado aquelas expectativas, ou pelo menos alcançado aquelas expectativas que vocês colocaram no primeiro momento, e que tenha sido realmente assim, bem favorável para a prática de vocês, né? Porque a gente sabe que é difícil para todo mundo tirar um tempinho ali, nossos dias são tão corridos, é cansativo. Então, a partir do momento que vocês se proporam a isso, eu espero que tenha sido de muita contribuição para vocês. Sendo assim, eu vou deixar ali no chat o link do nosso último Forms dessa jornada. Então, o último Contribua Conosco. Por favor, façam a contribuição dessa última semana. Coloque ali os feedbacks de vocês, as sugestões. Não deixam de registrar e colocar tudo aquilo que vocês acham que venha contribuir com este trabalho. Deixa eu só olhar aqui o link, o código da turma, para mim colar também.
que acho que vai precisar. E eu agradeço, né? Agradeço imensamente a todas vocês, porque por esse momento, pela participação, pelas contribuições, por todo esse enriquecimento que vocês trouxeram dentro desse grupo de estudo, por essa trajetória que nós traçamos aqui, né? E que nós possamos nos encontrar aí em um outro momento. E sendo assim, eu não sei se vocês já fizeram inscrição ou se vão fazer, né? Participar do próximo trimestre. Se não, para aqueles que vocês saibam que queiram fazer, se puderem estar fazendo a divulgação, eu agradeço. E para aqueles que têm interesse, para estar procurando, porque acho que está bem ali, muitas temáticas já fecharam as inscrições, porque já fechou a quantidade, né, por tema, então, para estar procurando o quanto antes. Abriu ontem, né, as inscrições para essa segundo trimestre, e tem alguns temas novos nesse próximo trimestre. Então, esses itinerários do ensino médio vai ter, além ali do pensamento computacional, projeto de vida, o PMA, leitura, interpretação escrita, e o PMA, resolução de problemas. Então, ontem abriu as inscrições para esse segundo trimestre, vai até o dia 27/5. Eu vou colocar ali no link, no chat para vocês também, um outro link que ele vai abrir algumas orientações para vocês estarem buscando, para quem ainda não fez, quanto à área de atuação. Então, dentro da minha área de atuação, tem algumas sugestões de temas que eu posso estar fazendo, tá? Esse trimestre vai ser só um tema que vocês vão estar escolhendo, lembrando que a educação especial, assim como ali metodologia ativa, recurso educacional digital, observação de sala de aula e avaliação para aprendizagem e gestão de sala de aula, são temas que vão estar sendo retomados, tá? Então, como eu deixei lá no grupo do WhatsApp, para vocês estarem buscando novos conhecimentos em outras temáticas, considerando que eles vão estar se repetindo, ok? Alguma dúvida? Eu consegui fazer minha inscrição ontem. Ai, que bom. Conseguiu ainda? Mas tive que tentar várias vezes. O sistema estava bem, acho que sobrecarregado um momento, e daí não estava dando muito certo. Depois abriu, daí ficou tranquilo. Mas, alguém mais? Então, eu peço para aqueles que conseguem, que pode abrir as câmeras, para abrir as câmeras para a gente tirar uma última foto nossa do nosso grupo. Aí eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Daí depois, passando essa semana, eu vou também desativar aquele grupo nosso, porque daí vem outros grupos e senão o celular não dá conta. Mas quem pode, então abre, por favor. Deixa eu achar aqui lá, vamos lá. 1, 2, 3 e sorria. Joia! Eu agradeço imensamente a vocês, tá? Todos esses momentos que vocês também se propuseram a estar, todas as trocas de experiências. Eu espero que vocês tenham muito sucesso aí dentro das práticas de vocês, dentro da atuação de vocês, dentro da escola, dentro onde vocês estiverem atuando com os seus alunos, com esses alunos que chegam até vocês e que são realmente especiais e precisam desse olhar de vocês para com eles. Então, muitíssimo obrigado. Espero que a gente se encontre aí num próximo momento, né? Que vocês fiquem com Deus. Um grande abraço e até um outro momento. Obrigada, pessoal. Tchau, até mais.